Olá, bem-vindos ao nosso quinto módulo de circuitos elétricos, onde a gente vai ver agora o finalzinho da parte de corrente contínua. Então, até o momento a gente deu uma boa olhada em tudo, né? Assim, o básico de circuitos, entrou um pouco em alguns métodos e agora a gente vai ver os teoremas para fechar, né? Toda a parte de corrente contínua. Aí depois a gente passa para a corrente alternada. Bom, em especial, o que que a gente já viu, né? A gente viu o método dos nós e das malhas, e agora, né, a gente vai ver mais um método que é baseado no método da superposição. Então, tem mais uma ferramenta ainda para a gente aprender. E por fim, a gente finaliza com esse trio aqui que eles estão bem relacionados, que é o teorema de Thevenin, o teorema de Norton e o teorema da máxima transferência de potência. Então elas estão bem interligadas e é bem tranquilo, relativamente tranquilo, depois que a gente pega a ideia. Eu espero que, né, com tudo que a gente viu, todos os conceitos que a gente viu, eu acho que vai ser bem tranquilo para vocês. Mas vamos ver, né? Bom, por onde que a gente vai começar? Pelo teorema da superposição. Então a gente tem uns enunciados, tá? Vocês não precisam decorar esses enunciados, é só a formalidade deles, tá? Então a gente tem que a corrente ou a tensão de um elemento em um circuito linear bilateral é igual à soma algébrica das correntes ou tensões produzidas independentemente por cada uma dessas fontes. Ou seja, né, o que que isso quer dizer? Que a gente pode analisar o circuito para uma fonte de cada vez, calcular as tensões e correntes, né? E depois a gente vai lá e faz para outra fonte. E aí a gente soma os resultados. Então, se a gente tem N fontes, a gente vai poder fazer N circuitos, N resultados e somar tudo isso para obter a nossa resposta final. É algo um pouco trabalhoso, mas resolve muito bem quando a gente está numa emergência, assim, ou tem mais fonte do que componente, às vezes tem algumas coisas, em algumas situações que ajuda. Tá? Então é mais um método para a gente treinar. Então o número de circuitos analisados na superposição é igual ao número de fontes independentes. E isso aqui é importante porque a gente vai trabalhar às vezes com bastante fonte, né? Então nem sempre esse método é o melhor para isso. E ele também não é propriamente um método. Por quê? Porque na hora que a gente separou o circuito para uma fonte, a gente tem que resolver esse circuito. Então a gente pode usar qualquer outro método que a gente já viu para uma fonte para determinar as tensões e correntes. Então eu posso combinar superposição com o método das malhas, posso combinar superposição com o método dos nós, ou fazer, né, a redução e expansão, posso também. Então eu posso combinar métodos para resolver o meu circuito. Então a gente aprende as ferramentas e a gente vai usando conforme a necessidade. E como que a gente faz isso na superposição? Né? Como que a gente separa os circuitos em fontes? Não é complicado. Tá? Na verdade, é bem simples a ideia. A gente vai reescrever os nossos circuitos. Vai escolher uma fonte, né? A primeira fonte. A gente vai substituir o restante das fontes, tá? Por um curto-circuito, se for uma fonte de tensão, né? Se essas outras fontes forem uma fonte de tensão, a gente vai botar o curto onde elas estão. Se elas forem uma fonte de corrente, vocês vão lá e põem o circuito aberto. E só que a gente tem que fazer isso para cada fonte. Então a gente pega a primeira e dá curto e deixa em aberto as outras, dependendo do que elas são. Agora eu vou para a segunda fonte e faço a mesma coisa. Vou para a terceira e faço a mesma coisa. E N fontes, vou resolvendo isso. Tá? A gente vai pegar para cada um desses circuitos, calcular as tensões e correntes, ou pelo menos as correntes, né? Mas geralmente ou tensão ou corrente, né? Não necessariamente precisa dos dois, né? Porque tendo um, tu calcula o outro. Para cada diagrama, e a gente vai somar ou subtrair, dependendo do sentido, do sinal,
os resultados em cada ramo e cada nó. Tá? Então, as correntes em cada ramo, as tensões em cada nó. Tá? Então, dá um trabalhinho se a gente tem muita fonte, né? Mas é bem tranquilo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente só a ideia do que é essa separação em vários circuitos, em vários diagramas. Então, eu peguei aqui um circuito, eu tenho bonitinho, né? Bem alinhado, ótimo. Tá aqui, e eu tenho 3 fontes. Uma fonte de tensão, tá aqui. Uma fonte, segunda fonte de tensão e uma terceira fonte de corrente. Eu até posso chamar aqui de I E3, né, que é uma fonte de corrente. Então tá aqui as minhas 3 fontes. O que eu vou fazer com elas? Eu vou pegar a primeira fonte de tensão, essa aqui, ó, e vou usar ela. Então, o que isso quer dizer? Que as outras fontes vão virar curto ou circuito aberto. Então, tá aqui. Então, fonte de corrente. Então, fonte de corrente vai virar um circuito aberto. Fonte de tensão vira um curto-circuito. Então, o que eu fiz? Aqui, ó. Pá. Outra fonte de tensão virou um curto. E a outra fonte de corrente virou um circuito aberto. Agora eu calculo as tensões e correntes desse circuito. Tá? Não vou fazer agora, mas só para vocês terem uma ideia, né? Esse seria o procedimento. E aí o que a gente fez? Calculou. Beleza, agora a gente vai para a segunda fonte. Vamos lá. Então a gente fez a mesma coisa. Ó. Deu curto e abriu a fonte de corrente. E aí a gente calcula as tensões e correntes, né, de cada lugar. Beleza, fizemos isso. Vamos para a terceira fonte. Tá aqui, ó. Tá? Então eu tenho a fonte de corrente e eu dou curto nas outras 2 fontes de tensão. E resolvo o meu circuito. Então vejam, não é difícil. Basta lembrar disso aqui, ó. O teorema inteiro é isso aqui, separar e lembrar de juntar. Tá? Então, o final não é eles separados, o final é juntar os 3. É somar as correntes, somar as tensões dos 3 e voltar para o original. Então, a gente volta para o original somando esses valores. É isso que a gente faz. É isso que é a superposição. Não é difícil. Tá? É bem tranquilo. Então, o que a gente mais faz em circuitos é exemplos. Né? Então, a gente pode inventar N, né, exemplos que vão ser diferentes. Né? A gente altera valor, posição, é bem tranquilo de inventar exercícios em circuitos. Então, tá aí 2 fontes e eu estou pedindo para vocês para resolver por superposição. Então, obrigatoriamente, tem que ser por superposição. Não pode ser por outro. Pode ser combinações, né? Mas tem que usar superposição. Então, o que a gente faz primeiro? A gente vai lá e pega a primeira fonte. Então, peguei a primeira fonte, 54 volts. O que eu fiz com a segunda? Fonte de tensão, eu dou um curto. Tá? Lembrem que vocês querem anular o efeito dela. Então, quando vocês dão um curto numa fonte de tensão, a tensão entre os terminais vira zero. Né? Então, vocês estariam tirando o efeito dela, se ajudar a lembrar. E a fonte de corrente, ela emite a corrente. Se eu estou com um circuito aberto, ela não vai ter o efeito dessa corrente. Então, é mais ou menos um pouco forçado, mas é essa a ideia. A gente quer tirar o efeito. Né? A gente está substituindo a fonte por algo que elimine aquele efeito. Então, tá aqui. É isso. O que eu recomendo fazer? Colocar nome, né? Colocar nome para cada ramo, para cada nó que vocês vão analisar. Em geral, o que eu faço? Eu ponho linha. Eu, Daniel, faço isso. Tá? Cada um assume uma nomenclatura. O importante é não se confundir. Então, eu uso uma linha para a primeira fonte, 2 linhas para a segunda fonte, 3 linhas para a terceira e assim vai indo. Né?
para ajudar a diferenciar e lembrar de juntar no final os resultados, porque isso também é importante. Então tá aqui, ó. Eu tenho então uma fonte de tensão, botei aqui que o I1 linha está aqui para a direita, por quê? Porque eu já sei que essa fonte aqui, tá? Ela sai com 54 volts. E eu deixei aqui uma colinha, né? Porque eu já sei o resultado, que vai ser 2 amperes que ela vai sair, mas a gente calcula, tá? Tá aqui, ó. Como que a gente calcula esse 2 amperes? A gente vai pegar, fazer, olha só, o que a gente tinha aqui, ó? Mesmo nó, mesmo nó. Então, o 2 e o 4 estão em paralelos, o 12 e o 4, né? Isso me dá 3, que está em série com 24. Então, eu calculo isso, né? O 3 com 24 vai dar 27, né? O 27, eu consigo chegar nesse I da fonte. Beleza. Esse I da fonte, volto, né, lá para o meu diagrama, para o meu primeiro diagrama. Vou pegar aqui uma cor diferente. Vou pegar esse roxo mesmo, né? Tá aqui, ó. Beleza. Então eu sei que tá vindo os 2 amperes. Isso aqui a gente já fez, né? Esse aqui a gente já cansou de fazer. O que está acontecendo? Tá vindo 2 amperes, vai chegar aqui 2 amperes. Ah, beleza. Então vai vir parte para cá, parte para cá. O que está acontecendo? Divisão de corrente. Então a gente vai lá e calcula por divisão de corrente, né? O valor do I2 linha e o valor do I3 linha. Tá? Eu recomendo deixar anotado o sentido que vocês adotaram. Então, olha aqui, ó, eu adotei o sentido do I1 linha nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, ou seja, no sentido horário aqui dentro. O I2 linha, eu assumi ele sendo para baixo. O I3 linha, eu assumi ele no sentido horário também. Então, a princípio, essa aqui a minha resposta da primeira fonte. Tá? Então, eu calculei as 3 correntes que eu precisava, né, para achar aqui, para a primeira fonte. Agora, eu vou ter que fazer novamente para a segunda fonte. E eu faço o mesmo procedimento. Então, eu juntei, dei o curto aqui, ó. Dei. Vou ter 24 paralelo com 12, que me dá 8. Esse 8 está em série com 4, que me dá 12. E eu tenho a minha corrente da fonte, que é 48 por 4. Então, está aqui, né, as minhas correntes. E essa corrente que eu achei da fonte é o que está saindo. Então, aqui, ó, eu adotei como I3 linha, né, esse sentido. Então, aqui, ó, o I3 linha, né, é bom deixar anotado num lugar, né, o que vocês chamam de 1, o que vocês chamam de 2. Eu estou me baseando nos resistores, ó. Então, aqui era o I1, o I2 e o I3, que está aqui, ó. Tá? E isso aqui é o que está vindo aqui, né? Nessa direção aqui, ó. Tá? Então, tomem cuidado. O I1 aqui, ó. Beleza? Beleza. Então, a gente calculou I3, 2 linhas. É o que está saindo da fonte. O I3, 2 linhas. O I1 e o I2, 2 linhas, a gente também consegue calcular por divisão de corrente. Então, não vou entrar muito aqui, vocês sabem resolver. Então, a gente calcula as correntes. Então, eu calculei. Beleza, então eu tenho todos esses valores e tenho os sentidos que eu estou adotando. Importa o sentido? Depende, vocês podem ter um sentido oposto, com negativo. Eu tento deixar o mais correto, né? O que eu já sei que vai dar positivo, que me ajuda. Menos chance de errar com negativo. Mas qual que é o detalhe? Eu anoto os sentidos. Tá? Por que eu anoto os sentidos? Porque a gente vai chegar aqui, ó, né? A gente tem os resultados da primeira fonte, os resultados da segunda fonte, só que não é isso que eu preciso achar o resultante. Então, olha só, quem que é o I1? O I1 eu assumi no primeiro circuito, que era
no sentido horário, que era 2 amperes. E no segundo eu assumi que era no sentido anti-horário, então era 1,33 amperes. Então eu vou ter que fazer um menos o outro, né, para saber o sentido correto. Então eu botei o maior primeiro e adoto o sentido do maior. Então o 2 é o maior, então eu vou adotar o sentido do 2. 2 menos 1,33 me dá 66 miliamperes, 666 na verdade, tem mais uma casa aqui, mas enfim, 0,66 amperes é o meu valor dessa corrente que está vindo e passando aqui. Beleza. Ok. E agora? Bom, agora eu vejo o I2. O I2. Quem que é o I2? É o I' e o I2'. Bom, eu assumir o I2' para baixo. Desculpa, o I. Tá correto, né? O I2, uma linha. E o I2, duas linhas. Os dois estão para baixo. Então, quer dizer que eu vou somar os dois. Então, tá aqui, ó. Estou somando os dois e o resultante está para baixo. Beleza? Ah, e o terceiro? Bom, o terceiro eu assumi o I3' como 1,5 amperes horário e o I3 duas linhas como 4 amperes no sentido anti-horário. Então, pego o maior, pego o sentido do maior, né? Põe o primeiro e vou ter 4 menos 1,5. Então, tenho 2,5. Então, quer dizer que eu tenho 2,5 para cá, tá? 2,5. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir, né? Tenho o 0,66 aqui. E aqui o I2, eu tenho 3,17 amperes. Então, são as minhas três correntes. Tá? Será que elas estão certas? Vamos ver. Aqui, ó. Tá? Fazendo as contas, né? Aqui, na verdade, esse aqui dá 67, né? Esses arredondamentos são ótimos, né? 0,67. Porque tinha mais casas e aí a gente acaba, às vezes, pulando, né? O 67 ali, porque justamente tem que bater as contas, né? Então, o que, que a gente tem aqui, ó? Esse aqui é o simulado, né? O 667, que eu comi uma casa. Não façam isso. Viram por que, que começa a dar erro? Exatamente por isso. Não comam casas decimais. 667 miliamperes. Está vindo 2,5 aqui e descendo 3,17. Então, essa aqui é a resposta. Tá? Com esses valores da resposta final, eu consigo calcular os meus valores das tensões. E aí eu tenho já a minha resposta de todo o meu circuito. Então, é isso que a gente faz. Tá? Não é difícil. Tá? É ter paciência, porque vocês têm que fazer para um resolver, conferir se não errou, faz para o segundo, confere se não errou, e aí soma, né, e vê se tudo faz sentido. Então, vê se vocês não estão errando sentido, se as somas, os LKCs, os LKTs estão sendo obedecidos, e aí vocês têm a resolução, né, do exercício. Então, a gente vai para um segundo exemplo. Temos aqui uma fonte de tensão, uma fonte de corrente. E aí, o que, que a gente faz? Primeira coisa, vamos escolher qual que é a primeira. Vamos pegar a fonte de tensão. Então, a gente vai pegar a fonte de tensão e vai deixar a fonte de corrente como um circuito aberto. Aqui, magicamente, apareceu aqui. Beleza? Então, eu até chamei aqui, ó, o I E1', que é essa corrente que está saindo, está passando pela fonte de tensão. Chamei de IR1', é a mesma, né? Eu só estou dando nomes diferentes para ficar mais claro. E o R2', IR2'. Né? Então, esse aqui é o nosso R1, aqui é o R2. Ok? Tranquilo, né? Abri e calculo a corrente. Qual que é a corrente?
Bom, esses dois estão em série, a corrente vai ser 30 dividido por 12, que vai dar 2,5. Ah, beleza. Então, 2,5. Coincidentemente, nesse aqui, ó, né, as minhas tensões, né, são todas iguais. O IR1 linha está para a direita, o IR2 linha está para baixo, o IE1 está para cima, tá? E todos equivalem a 2,5. Né? Ou seja, está nesse sentido aqui, é o horário, né? A corrente aqui nesse circuito. Tá aí tranquilo, né? Não há nenhuma dificuldade, né, no nosso cálculo aqui. E a segunda fonte? Bom, a gente vai lá, ó, vem um curto na minha fonte, e aí a gente começa a ter os primeiros casos, né, que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. É uma fonte corrente, e eu estou mandando ali a corrente para um nó, só que eu tenho, né, dois ramos, então ela vai se bifurcar, né, ela vai se dividir. Nesse caso aqui, facilmente, né, a gente vê que os componentes estão em paralelo, 6 está paralelo com 6, começa no mesmo nó, termina em um mesmo nó, ok. E a gente vai pegar e vai simplesmente fazer a divisão de corrente, ou no caso aqui, divide por 2. Por quê? Porque são dois resistores iguais. Então tá aqui, ó. A gente tem o IR1, duas linhas para a esquerda, 1,5 amperes, e temos a outra corrente indo ali para a direita, ou descendo, né, no IR2, duas linhas, de 1,5 também. Ok. E agora? Bom, agora a gente vai lá e faz o resultante. Então, esses aqui são os dados que eu tinha lá, tá? Tá aqui todas as minhas informações. Aqui eu tenho os 3 amperes já anotado. Ah, beleza. E agora? Bom, vamos fazer aqui, ver o que que tem. Eu tenho 2,5 para a direita, que era o IR, o linha, né? Tá aqui. O duas linhas é 1,5 para a esquerda. Qual que é o resultante? 1 para a direita. É só um jeito diferente. Estou mostrando um jeito de mostrar para vocês um jeitinho, né, que fica um pouco mais claro. E agora? Bom, lá no IR2 eu tenho 2,5 para baixo, aqui, ó, e eu tenho 1,5 para baixo. Então, vamos somar e vai ficar 4. Então, aqui é o linha, aqui é o duas linhas. Ok. E agora? Bom, qual que vai ser as correntes da fonte? Bom, a fonte de corrente, ela dita a corrente, então eu já sei que é 3 amperes. E da fonte de tensão? Bom, a fonte de tensão ela está em série com 6 ohms, então eu também sei que é 1 ampere, né? Se vocês reparar, bateu as contas, né? Olha aqui, ó, 1, 3, chegando aqui, né? 1 e 3, e saindo para cá, 4. Então, ótimo, está funcionando, né? A gente pode, né, fazer, se a gente... não está claro por que, a corrente da fonte é a mesma do resistor, se ainda não ficou claro, né? A gente pode fazer o LKC no nó A. A soma das correntes que entram é igual a soma das correntes que saem. Então, a corrente que está entrando é a corrente da fonte e a corrente que sai é a do resistor. Opa, fechou também a conta. Outro jeito de fazer, outro jeito de pensar. E aqui está a nossa resposta simulada. Olha só. 1 ampere, 3, 4. E fechou. Não fechou? E aqui, ó, inclusive da fonte 1 ampere. Então é tranquilo, né, de fazer, não é complicado. Só demanda um pouquinho de atenção e não esquecer de achar o resultante. A gente faz para uma, faz para outra e faz o resultante. Aqui bem grande, para não esquecer. Mas acontece é esquecer.
E eu acho que vai continuar acontecendo, mas eu tô falando, tá registrado em vídeo, né? Que é para fazer o resultante. Ah, não vamos esquecer disso. Mas vamos lá, né? Com isso aí a gente fecha o segundo exemplo. Vamos para o terceiro exemplo. Achou que acabou? Não. Vamos lá. Esse aqui é aqueles que a gente quebra a cabeça, tá? Parece extremamente simples, né? Mas se eu obrigar vocês a fazer por superposição, vocês têm que pensar um pouco. Por quê? A gente vai descobrir agora. Então, mesmo procedimento. Parece simples, né? É um resistor a menos ainda do anterior. Parece mais tranquilo. Será? Bom, primeira fonte. Opa, tranquilo. Brincadeira, né? Tá me zoando que isso aqui é difícil. Não, tá aqui, ó, né? Abrimos a fonte de corrente. Todo mundo vai confiante, né? Poxa, que moleza, né? Ponto de graça. Tá aqui. Achei o IR1 linha, sei a corrente que saiu da fonte a mesma, né? Tudo é 5 amperes. Então eu tenho aqui 5 amperes para cima, 5 amperes para baixo, né? Que é isso aqui e isso aqui. Na do meio não circula nada, está aberto, então ótimo, né? Fácil. Vamos para o segundo. Vou lá e dou curto na fonte. O que eu faço? Faço agora. É 3 o valor em cima da corrente em cima do resistor? Né? Jogo para a direita? Não. Por que não? Conceitos que a gente já viu. A gente está dando curto. Se a gente está dando um curto aqui, a corrente ela passa por onde tem menos resistência. Então, a corrente, preferencialmente, vai passar pela malha da esquerda. Por quê? Porque eu estou dando um curto, e então quer dizer que não tem corrente indo para a direita. Então, estou dando um curto no resistor e na fonte. Então, como a fonte ela me determina o limite, né, da corrente, o limite da corrente é 3 amperes. Deu um curto, vai o máximo de corrente. É isso que está acontecendo. Putz, e agora? Não é nada, não é um bicho de 7 cabeças. Tenho aqui então, sei que na esquerda vai vir os 3 amperes. Eu botei aqui 5, tá? E para a direita, simplesmente não vai nada. Então eu tenho I igual a zero. E eu tinha no meu outro circuito que é 5 amperes. Então era isso, é isso que eu tenho. Aqui é o duas linhas, esse aqui é o I linha, né? Esse aqui é o I linha e esse aqui é o I duas linhas. Então é isso aqui que a gente tem. Ótimo. E agora? O resultado, né, tem que bater. Olha só. 5 menos 3, 2. Ó, o 5 aqui e o 3 da fonte. Então, olha só, está vindo uma contribuição de 2 amperes dessa fonte de tensão, de 3 amperes dessa fonte de corrente, e elas se juntam, olha só, o resultante, né, se junta para vir aqui fazer aqui os 5 amperes. Bizarro, né? A gente deduz de um jeito e chega numa conclusão com outro, mas é isso. Né? Claro que a gente, em geral, não vai botar umas fontes assim ligadas, né? Mas os cálculos batem, né? Os cálculos dão certo, justamente porque a gente está aplicando o teorema corretamente. Tá? Então, fiquem atentos. Parece simples, mas vocês vão errar coisas simples, né? Por falta de atenção. Então, façam com muita atenção nos exercícios e com muita calma. Né? Não vão deixar para a última hora. Então é isso. Né? Eu acho que com isso aqui fechou bem a ideia. Eu ainda vou, ao longo dos vídeos, talvez tenha mais algum exemplo.
Mas isso aqui fecha bem a nossa ideia da superposição, tá? Que era justamente o que eu acabei de fazer aqui. Então, né, a gente fecha esse assunto da superposição, deixa até uma brincadeira, né? Que é assim que o teorema de superposição reage ao ser aplicado com um circuito de apenas uma fonte, né? Faz, putz, por quê? Né? Por quê? Não faz sentido, né? Superposição, então vocês têm que lembrar que tem que ter mais de uma fonte, né? Para fazer sentido, porque senão não faz, vocês estão aplicando outro método para resolver, né? Então, superposição é só quando a gente tem mais de uma fonte. Obrigatoriamente tem que ter mais de uma fonte, senão vocês não estão aplicando superposição. E com isso a gente fecha. Então, esse vídeo, até tá um pouco mais curto do que eu achei que ficaria, mas a gente tem ainda bastante coisa para ver nesse módulo, tá? O TVNAN, ele demora um pouco para dar um estralo, então a gente vai dar uma boa focada nele no próximo vídeo. E aí, então, a gente dá continuidade lá. Bom, então, até mais.